cortou o cabelo ela mesma e decidiu sair sozinha. Me lembrou muito de As Vinhas da Ira, um dos meus livros favoritos da vida. É um livro que, se você for uma pessoa sensível, você vai chorar, você vai se emocionar. Oi pessoal, aqui é a Ju e nesse vídeo nós vamos conversar sobre o livro Os Quatro Ventos de Kristin Hannah. Esse foi o primeiro livro que eu li da Kristin Hannah e, na verdade, eu ouvi pela Audible. Então, eu ouvi o audiolivro e foi, assim, a minha primeira experiência também com os audiolivros da Audible. Eu me surpreendi muito, gente. Já quero abrir esse vídeo falando sobre isso. Se você ainda não experimentou a Audible, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, caso você tenha interesse em conhecer os audiolivros. Gente, eu confesso que eu me surpreendi mesmo, porque eu tô acostumada a ouvir pela Alexa, né? Que não tem interpretação, entonação. Na verdade, ela tem até uma entonação própria que às vezes não tem nada a ver com a frase, sabe? Então é muito diferente a experiência. Como foi a minha primeira experiência, eu fiquei com uma impressão muito positiva da Audible, da narração ali real, né? Feita por alguém mesmo e não por uma máquina, né? Como a Alexa. Então eu acho que foi realmente uma experiência muito boa. Eu queria comentar primeiro sobre o livro, mas desde quando eu comecei a ler esse livro, eu fiquei pensando como que eu vou começar uma resenha, como que eu vou falar desse livro, porque eu fui pra essa história, fui ler o livro sem saber nada, eu não tinha lido nem sinopse, gente. Eu acho que anos atrás, quando foi o lançamento do livro, eu li a sinopse, vi alguma coisa a respeito, mas quando eu peguei pra ouvir na Audible, eu nem sabia do que se tratava, sabe? Eu só, tipo, baixei ali pra minha biblioteca da Audible por conhecer o título, assim, por ter ouvido falar mesmo. E aí, em determinado momento, eu dei o play e fui ouvindo, né? Então eu acho que é uma história que é muito legal se você também entrar nela sem saber muito. Por isso que eu fiquei com essa dificuldade de pensar em como eu iria abordar, como eu iria conversar com vocês sobre esse livro sem dar muito spoiler, porque, tipo, meu Deus, tem coisas que precisam ser ditas e eu fiquei aqui, tipo, na minha cabeça tentando pensar em como eu ia abordar. Mas eu vou tentar, então, fazer uma resenha bem sem spoilers sobre o enredo, vou falar mais das minhas impressões e, ao final do vídeo, eu vou comentar uma ou outra coisa com spoiler, tá bom? Então vamos ao enredo. Esse livro se passa nos Estados Unidos, a maior parte do livro acontece na década de 30, porém o livro começa em 1920, 20 e poucos ali, e é contado a partir do ponto de vista da protagonista, que é a Elsa. Ela é uma moça de 25 anos, nesse período em que começa a história, 1920, 20 e poucos, e ela já é considerada uma solteirona, né, com 25 anos, porque naquela época, realmente, as irmãs dela já tinham casado, estavam casando, e ela estava ficando pra titia. E por alguns motivos bem particulares, um deles porque ela não era considerada uma moça bonita, nem mesmo a família dela falava algo assim pra ela. Pelo contrário, eles falavam que ela não era bonita, que ela não tinha atrativos, que ela não ia chamar a atenção de ninguém, que ela, inclusive, era fraca e debilitada. Eles tratavam ela dessa maneira, que desde novinha ela foi diagnosticada com alguma doença, algo pulmonar, não lembro agora, que poderia acarretar algumas coisas na saúde dela, como, de repente, ser um pouco mais fraca para algumas coisas, não fazer tantos esforços, até talvez não ter filhos. Então tinha essa questão da saúde dela, que era mais um motivo pra família achar que ela ia ficar pra titia mesmo, que ela ia cuidar dos pais, sabe? Ela não ia se casar, ia ficar ali na casa, ia cuidar da família, e só isso. Mas ela, na verdade, tinha outros sonhos. Ela lia muito, a maior companhia dela eram os livros, e ela sonhava em, de repente, viver a vida, fazer faculdade, sair por aí, né, conhecer outros estados. E a história se passa nesse primeiro momento no Texas. E devido a essas vontades dela, curiosidades também com o mundo, né, porque ela nada sabia do mundo, ela não tinha amigos, não tinha nada. Apesar dessa situação da saúde, da baixa autoestima, porque ninguém acolhia, nem mesmo a família, ninguém explicava nada pra ela, ninguém a incentivava, motivava, nada, ela guardava em si uma curiosidade com o mundo e em um determinado dia ela tomou coragem, se arrumou, cortou o cabelo ela mesma e decidiu sair sozinha. Ela vai pra um bar porque ela quer dançar, ela quer um lugar com música, ela quer se divertir, se aventurar, né, pelo menos uma vez na vida, porém ela é impedida logo na entrada desse bar porque o cara conhece o pai dela e o pai dela é alguém importante ali na cidade, inclusive a família dela é bem abastada e tem um nome ali a zelar. E como ela é impedida de ir nesse bar, ela acaba conhecendo uma pessoa ali, meio por acaso, e sai com essa pessoa. E eu não posso falar muito mais sobre esse momento da história. Mas o que acontece é que ela acaba no dia seguinte tendo a reputação manchada. Só de ter saído sozinha à noite e arrumada desse jeito já seria motivo, né? E a família dela já fica totalmente contra ela e os fatos que vão acontecendo depois desse momento fazem com que a família se
vire mais ainda contra ela e acabe, por fim, expulsando ela de casa. Avançando um pouco mais na história, para não dar spoilers, estamos então na década de 30, com a crise de 30 nos Estados Unidos e também com esse agravante da Grande Seca, que trouxe tempestades de areia, Dust Bowl e acabou fazendo com que essas grandes planícies, fazendas, ficassem realmente muito improdutivas. E isso fez com que muitas e muitas famílias perdessem o sustento e até mesmo acabassem na miséria. Então, nessa história, nós teremos várias famílias passando realmente fome, vendendo tudo e indo embora para outros estados onde há a promessa de emprego, como, por exemplo, a Califórnia. Então, as famílias vendem tudo que têm, pegam o que conseguem levar e vão embora das suas casas, das suas fazendas. E essa parte da história, na verdade, essa é a grande temática, assim, da história, né? Essa questão do trabalho e do que essas famílias são obrigadas a fazer e a passar para sobreviver. Me lembrou muito de As Vinhas da Ira, que é um dos meus livros favoritos da vida, que fala justamente sobre esse período nos Estados Unidos. E é muito detalhado e muito poético também sobre isso. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards, porque é, assim, um livro fantástico, muito triste, muito dolorido, assim como Os Quatro Ventos. Mas, gente, eu falei muito sobre esse período, sobre esse momento nos Estados Unidos neste outro vídeo, então eu vou deixar lá pra vocês conferirem esse contexto, porque realmente esse livro traz o mesmo contexto histórico, tá? E é algo muito difícil de ler, inclusive em vários momentos eu fiquei com o coração apertado, eu dei uma choradinha aqui e ali. A personagem principal, ela se envolve com toda essa questão, essa movimentação da busca por uma oportunidade de emprego que pague pelo menos o alimento do dia. E, nossa, é muito triste as condições de trabalho às quais essas pessoas são submetidas, são terríveis, assim, é uma coisa surreal e não dá nem pra acreditar que isso tudo aconteceu de verdade, de tão horrível que é, assim, é bizarro. E as coisas vão ficando cada vez piores, né, conforme as leis vão mudando, com o preconceito também das pessoas dessas cidades da Califórnia para com as pessoas que estão chegando em busca de emprego. E esses trabalhadores são pessoas que estão buscando um trabalho honesto, que querem trabalhar para o seu sustento e para o sustento das suas famílias, mas eles são ludibriados das piores maneiras possíveis pelos grandes fazendeiros, pelos empresários, pelos donos de bancos, e a situação vai inflando de uma maneira que algumas pessoas ainda tentam se rebelar, sabe? Então tem alguns grupos, algumas tentativas de movimentar os trabalhadores para que eles busquem melhores condições, mas é tudo muito difícil e esses trabalhadores dependem das pessoas para quem eles trabalham para viver. Eles estão numa cidade diferente, sem nada, então acaba que eles ficam muito à mercê das vontades e condições que os empregadores oferecem. Então é muito triste ver que as pessoas elas vão trabalhando por cada vez menos retorno, até não poder mais, até estarem mesmo em dívida com seus empregadores. Isso tudo é descrito de uma forma muito próxima do leitor, de uma forma muito crua, sabe? A gente consegue perceber as emoções e as dificuldades dos personagens. E falando em personagens, as personagens são muito bem construídas, tem todo um histórico de vida, as relações são muito bem trabalhadas, então relações de mãe e filha, relações familiares no geral também, e relação conjugal também, e até relações de amizade. Tem uma amizade que se forma nessa história que é a coisa mais fofa, mais linda e mais triste também. Chorei, inclusive, nessa parte. Quem leu sabe. Nossa, é muito bem construído. Eu gostei bastante da narrativa, a primeira vez que eu leio, né, livros dessa autora, e eu já me identifiquei muito com a forma dela de contar a história. É realmente o tipo de história que eu gosto, apesar de ser uma história muito triste, tá? É do tipo de livro que você fica lendo e pensando, onde tá a parte boa? Cadê? Quando os personagens vão se dar bem? Quando vai acontecer algo bom? Você fica sempre com aquela pontadinha de esperança que nunca é concretizada, sabe? Então, é um livro muito triste, no geral. Se você gosta desse tipo de história, porque eu gosto, tá? Então, assim, se você gosta, você vai curtir esse livro. Se você não tem problema com histórias muito tristes e, às vezes, até finais tristes, você vai gostar desse livro. Agora, se você sente falta daquele final feliz e de floreios e de momentos mais, sei lá, que enchem de esperança e tal, talvez você não goste tanto, assim, desse livro. Mas eu acho que a mensagem que o livro passa também
também é muito importante e acho que ela faz valer a pena todo o sofrimento do livro, além de contar um período da história também, né, dos Estados Unidos, que é um período sofrido, mas que é muito importante também pra gente entender muita coisa, e eu acho que vale a pena ler pra conhecer também. Apesar de a autora também dizer que ela não seguiu uma cronologia exata ali dos acontecimentos históricos, ela se baseou em fatos reais, né, um contexto histórico real pra inserir a sua história de ficção. Então é uma história de ficção, mas tem ali muito do que realmente aconteceu. E muito do que acontece nesse livro bate ali certinho com o Vinhas da Ira, sabe? Então tem algumas coisas que você consegue relacionar também, porque esse é um período que, de fato, tem muitos livros sobre e que contam, relatam as mesmas coisas de maneiras diferentes, né? Então, assim, eu adorei, eu achei muito emocionante. É um livro que, se você for uma pessoa sensível, você vai chorar, você vai se emocionar. É muito difícil não tocar lá no fundo do seu coração. Tem alguns momentos de alívio ali que você fica felizinho, mas são poucos, tá? Já aviso. Mas tem alguns momentos, sim, que você pensa, nossa, agora vai dar certo. Ou então, mesmo que você não pense que vai dar certo, você fica feliz por algumas pequenas coisas, pela bondade humana que surge mesmo em momentos super difíceis, ou mesmo pela força que as personagens demonstram, que elas aprendem a ter diante de situações tão difíceis, sabe? Diante de situações muito desafiadoras, onde não tem outra alternativa, sabe? A protagonista mesmo é um exemplo de força gigantesco e você pensa, meu Deus, como essa mulher que não sabia fazer um arroz, sabe assim? Porque na história tem um pouco disso. Ela não sabia cortar uma cebola e olha só tudo que ela conseguiu fazer pra sobreviver e pra ajudar as pessoas que dependem dela e também pra acolher outras pessoas. Então é realmente um exemplo de força, de coragem muito grande e eu achei assim, a história dela fantástica. Eu acho que vale muito a leitura. Agora eu vou entrar em um pequeno momento aqui de spoilers, tá? Então, se você não quiser ouvir, por favor, passe essa parte. Mas eu preciso comentar com vocês, gente. Olha, eu fiquei tão triste com a morte da personagem principal, meu Deus. Esse desfecho eu super entendo e eu achei o desfecho muito bonito, mas parece que a gente andou pra chegar nesse ponto e quando a protagonista, digamos que atingiu o seu ápice ali de coragem e de entendimento e de tomar partido da situação, sabe? Entender que era necessário que ela tomasse partido, ela acaba falecendo, né? É assassinada, né? No fim das contas. Eu sinto que a mensagem que passa é que ela deixou um legado pra filha dela, ela deu um grande exemplo de coragem e que em histórias como essa, em situações tão difíceis como essa, muitas pessoas precisam se sacrificar, muitas pessoas precisam tomar partido mesmo e precisam tomar a frente, mesmo correndo grandes riscos. E foi isso que aconteceu na história e eu acho que deixa uma mensagem muito bonita e não uma mensagem assim de que ai, deu tudo certo no final, e porque realmente a vida não é assim, né, gente? Nós sabemos que, infelizmente, essas coisas acontecem. Mas eu gostei do final, eu só fiquei, obviamente, com o coração partido dela ter morrido. Nossa, nessa parte eu morri de chorar, tá? Assim, tipo, ela se despedindo da filha. Ai, meu Deus. E o par romântico que surge mais pro final? Eles quase não tiveram tempo de aproveitar esse relacionamento. Nossa! Meu Deus, assim, eu fiquei com o coração muito partido, mas entendi e foi um personagem que eu adorei desde o começo, sabe? Então, assim, gostei do livro, mesmo com esse final triste, eu acho que o final da filha dela é muito bonito, então eu acho que valeu a pena toda essa jornada, sabe? E é isso, gente, esse foi o meu trechinho com spoilers, não vou nem dar muito spoiler aqui, falar muita coisa, mas essa personagem me surpreendeu bastante, eu acho que ela cresceu demais na história, enfim, eu amei, né? Espero muito que vocês tenham gostado de saber as minhas impressões. Eu vou deixar o link do livro aqui embaixo. E me contem aí nos comentários, sem spoilers, tá? Se for falar com spoilers, sinaliza. Mas me contem o que vocês acharam desse livro. Vocês também ficaram emocionados? Vocês também gostaram muito? Confesso que agora eu tô com vontade de ler outros livros da autora, né? Eu gosto de romance histórico e gosto também de romance contemporâneo, em certa medida. Mas romance histórico realmente é muito minha praia. Eu amei essa história. Vejo vocês, então, em um próximo vídeo aqui do canal. Um beijo enorme e até lá. Tchau, tchau.